Vamos ver este daqui. O vulto na TV. Olá, Anne Assombrados, meu nome é Fulana, tenho 39 anos e sou do Rio Grande do Sul. Conheço o seu canal faz 3 anos, já vi todos os seus vídeos e sou membro faz 2 anos e 5 meses. Ana, tu já leu alguns relatos meus, vou te enviar outros. Adoro o canal, sua voz é maravilhosa. Obrigada. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Obrigada por alegrar os meus dias com a sua voz e sua alegria. Agora vamos ao relato. Muito obrigada. Um beijão para você, viu? Quando eu estava com 14 anos, um dia estava na sala estudando e apareceu na TV um vulto. Parecia uma pessoa, só que a TV estava desligada e era daquelas TVs antigas, preto e branca, sabe? TV preta e branca de tubo, acredito. Detalhe que era de dia. Eu olhei para a janela, pois podia ser um reflexo, mas aquilo continuava na TV. E eu saí correndo de casa. Sempre ouvi vozes desde a infância e sinto a presença de espíritos, mas eu não vejo, pois eu peço todas as noites para não ver, pois eu já vi cada coisa horrível. Mas voltando ao assunto, passou uns dias e eu fui estudar na casa de uma amiga e contei tudo o que estava acontecendo comigo. E do nada alguém falou no meu ouvido, bem assim: vou te acompanhar sempre. Eu ouvi essa resposta, pois eu tinha dito para minha amiga que isso só acontecia na minha casa e no pátio. Eu me arrepiei toda. Agarrei minha amiga e perguntei se ela tinha escutado também, e ela disse que não. Saímos correndo do quarto dela para a sala onde estavam os pais dela. Estávamos apavoradas. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Beijos para vocês, para as crianças e um abraço para o Matheus. Um beijo para você, obrigada. Esse negócio de reflexo na TV é tenso, né? Fala a verdade. Eu não sei, eu sempre também não gosto, não. A Penélope, agora ela parou um pouco com isso, mas ela também não queria ficar sozinha num cômodo que tivesse uma TV desligada, justamente por conta do reflexo de talvez, quem sabe, ver alguma coisa ali, sabe? Vocês nunca tiveram, principalmente se TV de tubo mesmo, assim, de ver. Tem relato aqui também desse. Não é porque é uma TV, acredito que é porque é um objeto que reflete alguma coisa ali, né? Poderia ser um espelho se tivesse naquele lugar, o que é mais tenso ainda, porque pelo menos na TV você só vê um vulto mesmo, você não vê detalhes. Agora no espelho você vai olhar, o negócio tá em detalhes ali atrás. Eu acho, né? Bom, e aí a coisa sussurrou. Eu vou te acompanhar sempre. Mas e aí, o que que é? E realmente acompanhou, não acompanhou? Tá aí, é do bem, não é do bem? Do bem. Sei lá, às vezes, né? Cadê? Deixa eu dar mais uns beijos. Vamos lá. Mais um relato aqui, ó. A vizinha do meu pai era bruxa? Olá, Ana, tudo bem? Eu me chamo Fulana. Aqui no Mato Grosso do Sul, é isso? Aqui do Mato Grosso do Sul, e será um prazer escutar esse relato pela sua voz. Não haverá nomes no relato, ok. Esse relato, na verdade, é contado pelo meu pai, então agora é ele narrando. Então, beleza, o pai dela contando essa história. Desde que me entendo por gente, havia uma senhora que era minha vizinha. Ela vivia numa casa enorme, apesar de morar sozinha, rodeada de vários gatos. E quando digo vários, eram muitos mesmo, cerca de uns 20 gatos. Enfim, o quintal era sempre cheio de mato, a casa parecia quase abandonada. E perto do portão ela deixava 2 cachorros que eram uma estátua. Guardem essa informação. Nós, eu e minha irmã, éramos crianças e morríamos de medo dela, pois acreditávamos que ela era uma bruxa. E tal pensamento tornou-se ainda mais forte depois de acontecimentos que relatarei logo em seguida. Naquela época, por volta dos anos 90, era comum as crianças brincarem o dia todo na rua. E conosco não era diferente. No entanto, evitávamos o máximo passar na frente da casa dessa vizinha, pois ela sempre estava lá, nos observando.
Eu não consigo deixar de imaginar a cena da Vila do Chaves, eles brincando e com medo da bruxa de 71, aí quando eles entram na casa, morrendo de medo, imaginando ela no caldeirão lá, Satanás! Bom, continuando aqui. Ela sempre estava lá nos observando. Certa vez, ela não estava lá na frente. E então a gente resolveu bisbilhotar a casa da senhora. Tô falando? O Chaves lá, é outro gato. Aqui, ó. Resolvemos bisbilhotar a casa da senhora. E qual não foi o nosso susto? Logo que chegamos perto da calçada, os cachorros, aqueles que eram estátua, tornaram-se cães de verdade e começaram a latir ferozmente para nós. Sem pensar duas vezes, saímos correndo e nunca mais chegamos perto da casa dessa vizinha. Eu só via aquelas estátuas de cachorro bem de longe. Bom, o tempo passou, eu me casei, comecei a morar no fundo da casa onde eu já morava quando criança. E aquela vizinha passou a morar na casa do fundo, tipo lá na outra rua de trás, como se o fundo da casa dela ficasse encostado com o fundo da minha. É isso? Eu e minha esposa acordávamos várias vezes de madrugada com sons de batuque e a senhora gritando coisas que eu não entendia. Escutava coisas arrastando na parede e pareciam coisas muito pesadas e eu ficava imaginando como que essa senhora estaria arrastando essas coisas sozinha. Fora que quando parava todos esses barulhos, eu escutava coisas como se fosse dentro da minha casa, tipo caindo no chão e tal. E quando eu ia ver, não tinha nada. Poderia ser coisa da minha cabeça, mas era muito estranho que acontecesse logo em seguida, quando ela parava de fazer, sabe-se Deus lá o que ela fazia de madrugada. Depois de alguns anos, isso parou e ela se mudou. Ou morreu, na verdade eu não sei nem dizer qual o paradeiro dela. Enfim, Ana, esse foi o relato do meu pai. E quando ele conta, não é brincando, sabe? E a minha tia, irmã dele, já confirmou essa história dos cachorros se transformarem. Então, será que ela era uma bruxa? Será que foi imaginação deles dois ao mesmo tempo? Fica o questionamento. Um beijo, Ana e assombrados, e se quiserem eu volto para contar o meu relato do meu pai de outra dimensão. Não sei se você já contou, Ana. Enviei faz muito tempo, mas se não eu envio novamente. Vixe, agora eu não lembro. Não sei qual é. Tem relatos de pais de outra dimensão aqui, mas não sei se é o seu. Beijo para você, obrigada. É interessante esse lance das estátuas. Agora, será que é porque a criança já ficava ali imaginando que ali era uma bruxa e tal? Será que eles viram realmente tinha alguma magia nessas estátuas de cães aí? Ah, imagina que legal. Eu ia querer botar umas dessas na minha casa também. Minha mãe veio me perdoar, entre aspas. Oi, Ana, meu nome é Fulana, moro em Canoas, no Rio Grande do Sul. Tenho um relato mediúnico e sensitivo, digamos meio sensível. Tenho vários relatos para contar, mas vou começar pelo primeiro que vivi. O relato que venho te contar aconteceu comigo em março de 2002. Os nomes já estão trocados. Para que entenda melhor, vou voltar um pouco antes de 2002. A minha mãe, que aqui vou chamar de Salete, se formou em técnico em enfermagem em meados de 1998. Foi um dia muito especial para toda a família, pois, como ela mesma dizia, depois de velha eu tenho uma profissão. Nessa época eu tinha 14 anos e, diga-se de passagem, eu não era uma adolescente muito comportada. Não fazia mal para ninguém, mas aprontava bastante. Brigava na escola, matava a aula para ficar na pracinha com os amigos, ia dar voltas no cemitério para beber e fumar, coisas de adolescente rebelde. Mas, Ana, fazia essas coisas no período da escola, pois na parte da manhã eu trabalhava de babá. E na parte da noite tinha que ajudar minha mãe na limpeza da casa e cuidar dos meus irmãos mais novos.
Então eu acabava fazendo arte no período em que deveria estar estudando. Naquele mesmo ano, Salete conseguiu uma vaga em um hospital na cidade vizinha a Canoas e começou a fazer os exames admissionais. Foi quando os resultados desses exames ficaram prontos que o nosso desespero começou. Nesses exames, apontavam uma doença rara, na época, leucopenia, câncer no sangue. Foi aí que começamos a correr com médicos, tratamentos, experimentos. Foram longos e dolorosos anos buscando um tratamento que desse resultado. Mas como falei, nessa época era uma doença rara e depois de muitos tratamentos experimentais, optaram pelo transplante de medula. Em 2 de agosto de... Seria leucemia, é isso? Em 2 de agosto de 2001, Salete foi internada para fazer o transplante. Minha tia veio do interior para ser a doadora de medula. E dia 6 de agosto o transplante foi feito e a princípio correu tudo bem. Mas conforme os dias foram passando, o estado de saúde de Salete foi se agravando muito. Infelizmente, a medula transplantada começou a combater os órgãos de Salete como se fosse uma bactéria. Os órgãos começaram a parar e a se desmanchar. Ana, era uma cena muito triste, pois eu via minha mãe Salete inchando e definhando a cada dia. Meu pai, que vou chamar de Pedro, só sabia reclamar e criticar tudo o que fazíamos. Não ia para o hospital ver a minha mãe, só brigava. Eu não tinha uma relação muito boa com meu pai, pois tudo o que acontecia era culpa minha. Se meus irmãos fizessem algo errado, quem apanhava era eu, pois como eu sou a mais velha, eu tinha que dar exemplo. Então, na maioria das vezes, eu levava a culpa e as surras pelos meus irmãos. Não que eu não aprontasse, né? Mas, no dia 24 de setembro de 2001, o médico que cuidava de Salete nos chamou ao hospital e ali nos informou que havia induzido Salete ao coma, pois ela sentia muitas dores e que já havia dado a dose máxima de morfina que podiam. Quando no dia 28 de setembro de 2001 veio a notícia mais triste que já recebi. Salete, minha linda mãezinha, havia falecido. Nesse ano, eu já com 17 anos, senti a dor mais forte do mundo. Salete tinha partido e deixado 3 filhos. Meu irmão Thales, com 10 anos, minha irmã Laura, que faria 15 anos, 2 dias após o seu falecimento, e eu com 17. Foi o pior ano das nossas vidas. Após Salete falecer, Pedro começou a incomodar muito, entrou em depressão e, menos de 3 meses do falecimento de sua esposa, começou a pegar toda mulher que desse mole para ele. Ele incomodava tanto que a minha irmã arrumou uma briga para sair de casa. Sim, Ana, minha irmã engravidou aos 15 anos para poder sair de casa. E em janeiro de 2002 ela se casou. Aí é que as coisas pioraram para mim, pois Pedro colocava a culpa da gravidez de Laura em mim. Um certo dia, nós, brigando, Pedro me disse que quem matou a minha mãe Salete fui eu. Ele disse que ela não lutou pela vida, pois eu só dava desgosto e incomodação. Ele disse que no lugar dela ele teria feito o mesmo e que se não fosse eu, ela estaria viva. Ana, nesse dia, Pedro acabou comigo. Pedro é o pai, né? Lembrando. Ele acabou comigo. Ele, de alguma forma, colocou a culpa da morte da minha mãe em mim. Completei 18 anos no dia 18 de janeiro de 2002 e em fevereiro comecei a trabalhar de carteira assinada. Mas as palavras de Pedro sobre a morte de Salete estavam me levando para o fundo do poço. Eu só chorava, eu não comia direito, eu fumava muito e dormia muito pouco. Eu realmente estava acreditando que a culpa era minha. Agora acontece o sobrenatural. No final de março de 2002, eu estava no serviço, limpando o corredor dos elevadores em um andar pouco utilizado do prédio em que eu trabalhava como auxiliar de limpeza na época,
Esse andar era o andar do arquivo morto, como chamamos, onde é guardado papéis arquivados. Só um minuto que eu acho que eu tranquei o Matheus para fora de casa. Eu já venho, pessoal, já venho aqui, vou abrir para o Matheus. Bom, voltando aqui então, vamos aqui, já abri lá, onde é guardado os papéis arquivados. Bom, eu estava encerando o corredor e chorando, pois naquele dia estava fazendo 6 meses que Salete tinha falecido. Eu estava pedindo perdão por ter causado a sua morte. Quando olho para frente e vejo marcas de pés descalços na cera. Achei aquilo estranho, pois eu estava sozinha naquele andar. Passei novamente o pano com a cera nas marcas e me virei para pegar a garrafa da cera. Quando me viro para frente novamente, eu congelei, Ana. A minha mãe, Salete, estava parada, em pé, bem na minha frente. Eu literalmente congelei. Eu não sentia medo, mas eu não conseguia me mexer. Ela estava linda, Ana. Não parecia a mesma pessoa que havíamos enterrado. Ela estava exatamente como era antes de ficar doente, maravilhosamente linda. Pelo pensamento, ela me falou as seguintes palavras: Oi, minha filha, eu vim até aqui para te dizer que você não tem culpa de nada, que eu parti, pois já havia cumprido o meu tempo na terra. Tive autorização para vir falar com você, pois essa dor e essa culpa que você está carregando vai te levar ao suicídio. Minha filha, mais uma vez te digo, você não tem culpa de nada, mas se é tão importante para você, eu te perdoo. Eu te amo muito, minha filha. Nesse momento, Ana, a porta do elevador abriu e ela sumiu. Eu chorei muito, mas sentia um alívio e uma paz como não sentia antes. Ana, foi a única vez que eu vi a minha mãe, mas hoje eu sei que ela me ama, onde quer que esteja. Muito obrigada por ler meu relato, beijos na família e fiquem com Deus. Desculpa os erros, digitei do celular e chorando bastante, pois ainda me emociono muito cada vez que conto. Normal, né? E mãe é mãe, ela deu um jeitinho de te acalmar. Sim. A andarilha da madrugada. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, Nação Assombrada. Lembrando que o relato não tem nomes e se tiver estarão trocados. Prontos para mais um relato? Pois eu tenho um para contar para vocês. O relato que vou contar aconteceu com meu marido em 2016, é uma moça que nos conta, quando ele trabalhava no 3º turno da usina de cana-de-açúcar e álcool. O 3º turno se inicia às 9 da noite e encerra às 4 da manhã. Nós moramos no sudoeste goiano e essa usina é uma das mais famosas aqui da região. Bom, sempre havia causos entre as esperas de troca de turma e de turno. Quando estavam em horário de trabalho, colhiam cana próximo a taperas velhas, cemitérios isolados no meio do nada. E aquele ambiente solitário e inóspito só deixava o clima ainda mais sombrio. Entre os causos que contavam, enquanto o ônibus não chegava, é que entre uma colheita e outra eles sempre viam algum vulto correndo em meio aos canaviais. Uma noite em específico, na beira de uma estrada, sobre uma gameleira, sob talvez uma gameleira, esperavam o ônibus buscar a turma de cerca de 6 homens, 3 operadores de colhedeira e 3 operadores de transbordo, é isso? Um deles era o meu esposo. Os 6 aguardavam para passar as máquinas para a próxima turma, que pegaria o primeiro turno que se iniciaria às 4 da madrugada, das 4 às 11 da manhã, né? A região que eles estavam colhendo era bastante isolada. As fazendas ficavam muito distantes umas das outras. Nesse horário da madrugada, a temperatura é bastante baixa também. Todos nós sabemos disso. E no campo ou na zona rural, a temperatura só tende a cair ainda mais. E é aí que aconteceu algo completamente sem sentido.
Do nada, eles avistaram uma mulher na beira da estrada, andando de vestido branco, longo, cabeça baixa, cabelos pretos e longos, e ela estava andando ali, estava a pé, na madrugada, de braços cruzados, na beira da estrada, sem nenhuma lanterna, sem nenhum celular, sem nenhuma bolsa, absolutamente nada. Eles chamaram, gritaram, falaram com ela e ela prosseguiu, de cabeça baixa, sem falar com ninguém. Eles acharam muito estranho aquilo, pensaram, sei lá, às vezes pode ser alguém que morava por ali, mas como eu disse anteriormente, as fazendas ficam distantes umas das outras. E quem, em sã consciência, vai perambular de madrugada na estrada? E o pior, assim que passou a primeira ponte, a mulher sumiu. Ana, um dos amigos do meu esposo foi seguindo a mulher até ela chegar na ponte e a mulher desapareceu. Da mesma forma que ela surgiu, ela sumiu. Todos os 6 disseram com a mesma boca. E até hoje não sabemos quem era a tal andarilha da madrugada. Bom, assombrados, esse é o relato do meu esposo. O meu cunhado trabalha na mesma usina também. E aconteceu algo com ele muito assustador também, que eu vou mandar em breve. Beijos de luz e obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Inclusive tem cemitério, ela falou aqui dentro, lá do... Tem um cemitério no meio do nada lá. Por aquelas bandas. E vai saber, né? Que fica alguns espíritos perdidos por lá, beira de estrada, canavial. Vai saber o que aconteceu e o que assombra o local, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tá? Bom, vamos lá então. A menina desconhecida. Olá, Ana e assombrados, estou aqui outra vez para relatar uma das histórias contadas a mim pela minha querida avó, Marta. Os nomes estão todos trocados. Isso se passou quando ela tinha por volta dos seus 12 anos. Bom, vamos ao relato, né? A minha avó nasceu em 1949. Hoje ela tem 73 anos. Eu fazendo as contas aqui. 73? Hoje ela tem 73 anos e me conta isso como se estivesse naquele momento que para ela foi assustador. Ela conta que era bem mocinha e sua mãe a mandava para a casa de sua madrinha para ajudá-la nos festejos que haveria na casa de sua madrinha e padrinho. Ela disse que todos os anos tinha essa festa e que vinham pessoas para lá de todas as pequenas localidades ali próximas, com suas carroças e famílias. Tinha churrasco, milho e forró, com cantoria e sanfona a noite toda. Era uma noite de alegria e as pessoas vinham para posar e dormir, né? Ou dormir. Posar, dormir é a mesma coisa. Para posar, para dormir. E chegavam cedo para ajudar nos preparativos também. Nesse ano em questão, ela fala que os seus pais não puderam ir, mas a mandaram para lá para ajudar a sua madrinha com a casa. Era uma casa humilde, mas enorme, cheia de cômodos, com um terreno grande onde várias outras casinhas foram construídas também. Eram casas de familiares e amigos que abrigavam a todos que vinham para lá nessas ocasiões aí da festa. Minha avó Marta conta que nem havia chegado a noite ainda, era cerca de meio-dia mais ou menos, e estava dentro da casa de sua madrinha, porém olhando para fora, naquele calorão que fazia, pois aqui é sertão do Ceará. Todos estavam dentro de casa com o sol a pino e descansando ali o almoço em suas redes e ela lá, olhando para fora pela janela. Disse que bem em frente à janela, uma distância de uns 15 metros, havia uma casa fechada, com aparência de abandono. Foi quando lá de dentro saiu uma menina, bem vestida, com cabelos curtos e encaracolados e pretos, com um laço de fita bem branca e com um belo vestido branco, com babados e renda.
sapatos sociais brancos e meias até os joelhos. Ela contou que estranhou porque a menina veio andando até a metade do caminho como se quisesse falar com ela. Mas ela parou naquele sol quente e ficou olhando para minha avó sem dizer nada, sem expressão nenhuma, somente olhava. Mas a avó acha que ela tinha por volta ali de uns 8 anos, pela altura dela. Então minha avó Marta acenou para a menina e sorriu, querendo fazer amizade, pois achava que era filha de alguém que havia chegado para as festas. Só que a menina deu meia volta e voltou a entrar na casa. Então, não conformada, minha avó foi lá nessa casa saber quem era que estava lá e viu a casa fechada e na porta de madeira podre. E um pouco quebrada, o interior. E com muita curiosidade contou. Não, peraí. E viu a casa fechada. E eu acho que uma porta de madeira podre, um pouco quebrada, o interior da casa suja e abandonada. E quando ela percebeu que não havia possibilidade de ninguém estar lá, ela voltou assustada para a casa de sua madrinha, numa carreira só. E com muita curiosidade contou o que tinha acabado de ver a sua madrinha, que olhou para ela com espanto e contou a história daquela menina que ela havia visto. Ela falou para minha avó que há muitos anos antes morava ali próximo uma família rica e que tinha comprado um carro e frequentemente eles passavam na estrada com uma velocidade até que rápida para uma estrada de terra, né? E certo dia, enquanto passavam, bateram de frente com um animal, era um burro, e a filha deles foi arremessada na estrada, ficando bem machucada, porém ainda estava viva. E a trouxeram para o interior daquela casa para buscar ajuda, já que o carro ficou destruído. Mas infelizmente a menina não resistiu e acabou falecendo ali mesmo, naquela casa. Seus pais logo se mudaram dali e ficaram muito tristes, é óbvio. Naquela casa morava um casal com seus filhos e eles também logo se mudaram para tentar uma vida melhor em outra cidade e a casa ficou ali, abandonada. A minha avó, então, ouviu tudo aquilo e um medo começou a subir por dentro, pois ela havia visto alguém que havia morrido e até acenou para ela. O medo foi tanto que a minha avó começou a fingir que estava passando muito mal e pediu para que o seu pai viesse buscá-la para ir embora para casa, pois ela não ficaria ali, mas nem por uma noite mais, mesmo tendo uma festa daquelas, ela não ia correr o risco de ver aquela menina de novo. Seu pai veio buscá-la, mas ela conta que ficou assombrada por dias, lembrando daquela menina e de seu rosto olhando para ela. Para ela foi a experiência mais real e assustadora de todas. Bom, foi isso. Obrigada, Ana, por contar este relato e até a próxima. Um grande abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, coitada da menina, né? É que a gente tem medo, né? Ainda mais, é um fantasma, automaticamente a gente já fica com medo. Mas era um espírito que ainda estava por ali, talvez realmente quisesse brincar ou quisesse dizer que ainda está ali, precisando de algum tipo de ajuda, não é? Alguma oração. Vai saber. Tadinha da menina. Credo. Histórias tristes. Tristes. Vamos lá. O terço da misericórdia. Vamos ver. Olá, Ana. Gostaria de alertar anteriormente que todos os nomes já estão trocados. Assim você poderá ler o relato sem preocupações. Também o dividi em partes para não te deixar confusa. Obrigada. Me chamo Fulano, tenho 19 anos e moro com a minha família, que é católica e bastante religiosa. E tudo que eu conto aqui aconteceu comigo no dia 20 de julho, de 2019. Gente, esse relato é de 2019, tá? De agosto de 2019.
E isso aconteceu dia 20 de julho de 2019. Coincidentemente, o dia da data limite de Chico Xavier, durante as 11 da noite. Eu lembro de tudo perfeitamente e parece que aconteceu ontem, a coisa mais linda, explícita e assustadora que testemunhei. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, sendo elas Rosa, Raquel e Roberta. Dando uma breve descrição aqui sobre o nível de fé delas, Rosa é a mais velha e fiel de todas. Está por dentro de tudo que acontece na Igreja Católica e não esquece de rezar um dia sequer. Raquel, por sua vez, é a mais sensível, também é fiel e já nos contou testemunhos lindos envolvendo Nossa Senhora, que em breve e com sua permissão pretendo compartilhar com vocês. Pode mandar, gente, manda sim. Já Roberta tem um coração puro e com muita fé, mas é um pouco ingênua algumas vezes e não reza com tanta frequência igual às outras. Eu, particularmente, me assemelho mais com Roberta, pois também não rezo constantemente e meu conhecimento da Igreja Católica tem vários buracos a serem preenchidos. Enfim, no dia 20 de julho, durante a tarde e férias da faculdade, Rosa e eu estávamos tendo uma conversa bem saudável e interessante sobre testemunhos da igreja que uma irmã muito famosa estava contando no YouTube. Conversa vai, conversa vem e conversa vai, conversa vem e o terço da misericórdia e sua importância se tornou o tema principal. Alguns minutos se passaram e ela me entregou um livro dela, de terços, para me auxiliar. Pediu para que eu começasse a rezar o Terço da Misericórdia na página 51. Todos os dias, e no mesmo horário, para que Deus me iluminasse, pois eu estava passando por muitas crises de ansiedade e nossa família estava financeiramente ruim. Rosa também me disse que esse terço era muito poderoso e rezado com frequência e com muita fé, a graça divina seria conquistada. Bom, peguei o tal livro e disse que faria o que ela pediu todas as noites às 11 da noite, até que tudo melhorasse. Com o relógio marcando exatamente 11 da noite, apaguei a luz do meu quarto, deixando apenas o monitor do meu computador iluminar o quarto. Tudo ficou com um aspecto azulado e até um pouco assustador por causa da cor do wallpaper e sombras dos móveis que me deixavam internamente desconfortável. Sem velas e com aquela iluminação horrível, era difícil enxergar o que estava escrito no livro de terços. Então usei a tela do meu celular para poder ver o que estava escrito, que coincidentemente também tinha um wallpaper azul, porém mais vibrante. Ana, guarde essas informações. 1. Eu estava sentado na cama perto de um cesto cheio de roupas para dobrar, que ficava mais ou menos no final da cama. 2. Em nenhum momento eu olhei para o monitor, apenas foquei no livro de orações. 3. Vale também ressaltar que a tela do meu celular estava virada para baixo, ou seja, de costas para mim, para eu poder iluminar a página do livro que continha o Terço da Misericórdia. 4. Eu não tinha velas, como citei acima, e eu cismei que eu queria rezar com as luzes apagadas, que seria melhor para ter uma maior imersão. Ah, bom, eu já ia perguntar aqui, mas por que você não acendeu a luz do quarto para conseguir ler, né? É porque ele realmente queria, né, um clima mais assim, apesar de um pouquinho de medo, mas uma imersão maior ali na oração, entende? Bom, dando continuidade, eu peguei um terço branco que ganhei de um padre durante a minha comunhão e o segurei firme na mão esquerda e comecei a rezar o Terço da Misericórdia, o lendo aberto ali sobre a cama, né, o livro. Na minha mão direita, o celular tornava a página do livro azul, iluminando perfeitamente. Era a minha primeira vez rezando aquele terço e eu confesso que eu estava entediado já e gaguejava bastante tentando decorá-lo. Lerdeza maior impossível. Com tudo indo ali na paz, eu estava quase chegando na 4ª conta grande e o sobrenatural começou a acontecer. Ana,
Uma luz branca e intensa piscava e se expandia na parede, bem em frente ao cesto de roupas. Eu olhava para aquilo que parecia um portal e meio translúcido. Eu olhava para aquilo aumentar e iluminar a parte do quarto, iluminar parte do quarto. E dessa vez eu conseguia ver o que estava no livro sem a ajuda do celular. Vendo tudo aquilo acontecer, eu fiquei assustado. E aí eu gaguejava mais do que antes para rezar, pois eu nunca vi nada do tipo. Literalmente minha primeira vez vendo algo tão nítido ali, a 1 metro de mim. Eu sentia uma presença muito forte ali. Eu suei frio. Porém, por incrível que pareça, durante todo aquele espetáculo, eu não parei de rezar em nenhum momento, mesmo com os olhos lacrimejantes e fixos naquela luz sem forma. Com a luz ainda ali, olhei para o livro novamente, bem perto de finalizar, e um conforto interno muito grande me acalmava, me fazendo rir. Quando eu estava concluindo o terço, vagarosamente a luz sumia. E após rezar tudo, eu imediatamente corri para os quartos de Rosa, Raquel e Roberta para contar o que aconteceu. E elas ficaram felizes, intrigadas e acreditam que aquilo seria um sinal de mudança. Rosa, que tinha me recomendado o terço, ainda sonolenta, repetiu que o terço da misericórdia é muito forte e que Deus ouve quem o reza. Desde então, nunca mais vi aquela luz e nunca mais tive crises de ansiedade. Além disso, todas as preocupações financeiras que todos nós tínhamos sumiram. E hoje estamos todos ótimos e rezando bastante. Admito que no dia seguinte e no mesmo horário rezei e fiquei esperando que nem uma besta aquela luz se manifestar ali novamente. Mas nada ocorreu desde então. E é isso, Ana. Um abraço para você, para o Matheus e para toda a galera que assiste o canal. Torço para que esse relato seja contado, para ler e ouvir as opiniões sobre ele. Eu me sinto tão mal quando a pessoa fala isso. Esse relato é de 2019, eu estou contando ele em 2022. Ai, gente, mas acontece, viu? Bastante. A gente acabar pegando, né, passando alguns relatos que não, né, contar tudo. E aí, alguns ficam. Mas olha só que interessante. Então, uma luz branca. Lembrando que ele estava falando que a luz do monitor, tanto do computador quanto da tela do celular, tinha um fundo de tela azul. E aí deixava iluminado, porém azulado. E aquela luz branca surgiu na parede. Chegava a iluminar o livro para ele. Pelo que eu entendi, era uma luz que ia ficando mais forte, assim, devagar. O piscante, pulsante, talvez assim, ó. Que legal, gente. Deixa eu anotar aqui, eu contei, né? Ok, muito bem. Vamos ler este daqui agora. Senhora Recalque, uma maledite em minha vida. Olha, parece até nome de filme de sessão da tarde, gente, né? Essas novelas de maledite aqui. Oi, Ana, já enviei vários relatos para o canal e você já leu 4 deles. Olha, então está bem escrito. Espero ansiosamente que você leia os outros. Bom, todos os nomes estão trocados ou com apelidos. Nomes fictícios. Antes do relato, preciso explicar algumas coisas. Outro dia, um amigo meu estava contando um relato de uma viagem que foi um pesadelo. E algumas situações ou falas simplesmente apagaram da mente dele. Estou contando isso porque quando estava relembrando essa situação, muitas coisas e muitas falas parecem ter se perdido, mas o essencial eu me lembro muito bem. Atualmente trabalho como orientadora educacional no estado em que moro. Isso... Oi, briga de gato? Espero que não sejam as minhas.
Aí, ó. O Matheus espantando os gatos. Briga de gato! Bom, então, sou professora do ensino para jovens e adultos à noite, pelo município no qual resido. Porém, no ano de 2006, em que se passa esse relato, eu ainda trabalhava apenas no município e, por isso, dobrava, ou seja, trabalhava à noite com os adultos e de dia com as crianças. Quem dobrava todo ano precisava renovar a dobra, de acordo com a disponibilidade e vontade da direção da escola. Eu estava no segundo ano consecutivo na mesma escola e a direção havia mudado. Além da minha vaga para a dobra, surgiu outra dobra, porque uma professora estava de licença para cuidar da mãe com problemas de saúde. Dessa forma, outra professora foi chamada e foi justamente a senhora Recalque, que entrou numa equipe que já funcionava tão bem. Juro, Ana, a gente não precisava desse tipo de maledite. Bom, quando ela me viu, foi logo falar comigo, pois ela trabalhava na mesma escola que eu trabalhava à noite. E nos conhecíamos das festas, nos conhecíamos das festas e planejamentos nos sábados letivos. Eu a recebi super bem e tratei de enturmá-la com todas as outras professoras. Os dias foram passando e a nova diretora percebeu que eu tinha facilidade para escrever mensagens. Por isso, sempre me pedia isso. Era mensagem para Páscoa, mensagens de Dia das Mães e por aí vai. Até que um dia, senhora Recalque me chamou e disse que precisava me contar uma coisa. Ela falou que a diretora andava reclamando do meu jeito de lecionar, pois eu não tinha domínio de turma, que a minha turma falava muito, enfim, falou um monte de coisas. Eu fiquei pensando, pois eu não sou esse tipo de professora durona, sabe? Como a senhora Recalque e outras mais antigas. Eu sou muito mãezona, mas meus alunos aprendiam muito bem. Já estavam lendo, entendendo as 4 operações, escrevendo. Enfim, meus alunos falavam, riam e agiam como crianças normais. Mas do meu jeito carinhoso e tranquilo, eu estava atingindo os meus objetivos. No entanto, quando alguém chegava na porta da professora ao lado, realmente as crianças pareciam uns robozinhos, todos quietinhos, sem nem olhar para os lados. Eu acho que dormiria se minha turma fosse daquele jeito. Comentei com essa professora durona da sala ao lado e minha outra amiga, que era mais ou menos como eu, e ambas não acreditaram nessa história que a senhora Recalque tinha contado. Ao contrário, elas diziam que a diretora sempre tinha elogios para mim e para o meu trabalho. E aí surgiu um problema. Um garoto que veio do horário da manhã e que ninguém aguentava. Colocaram o terrível comigo. No primeiro dia, ele me falou: "Sabe que eu joguei uma professora na parede e quebrei o dedo da outra?" Ana, eu sou baixinha e gordinha. Então eu falei: "Olha para mim, tenta a sorte." Ele não me machucou, mas perturbou tanto que quase me deixou maluca. Então, no conselho de classe de abril, eu falei sobre ele e de como estava difícil lidar com ele, pois tinha uma turma falante, mas era tranquila, era uma turma falante, porém tranquila, e que fazia tudo o que eu pedia à turma. Aí a senhora Recalque entrou na história e disse que terrível o garoto, ele precisava de uma professora com mais domínio de turma e pediu para que ele fosse para a turma dela. E ele foi, e por um tempo ele até que se comportou bem com ela. E foi durante esse período que aconteceu um fato importante para o relato. Num dia em que a senhora Recalque faltou para levar uma das filhas ao médico, eu e minha amiga fomos até a porta para dar aquela respirada normal de todas as professoras e ela perguntou com quantos alunos da senhora Recalque eu tinha ficado. Eu falei e continuamos conversando. Nesse momento terrível, o garoto, que ela deu o nome de terrível para ele, nesse momento terrível que estava comigo, pediu para ir ao banheiro. Eu deixei,
Mas ele não foi imediatamente, ele ficou mexendo em alguma coisa ali perto. E minha amiga falou que a senhora Recalque vivia faltando. E eu apenas falei que naquele dia era para levar a filha, ela faltou para levar a filha ao médico. Bom, passou um tempo e fomos para o conselho de classe de julho. Foi tudo bem até que no final da reunião, senhora Recalque pediu a palavra. E aí ela começou dizendo que um aluno contou umas coisas para ela e que criança não mente. Lê do engano. Então, começou a falar sobre as faltas dela e acabou por ser extremamente cruel nas palavras comigo. Se você me perguntar o que ela falou, eu não sei dizer. Meu cérebro apagou. Mas a dor, a humilhação e o meu susto diante daquele ataque tão maldoso, essas sensações estão gravadas em mim para sempre. Eu só lembro que todas nós ficamos atônitas com as palavras dela. Lembro que a coordenadora ainda tentou me defender, mas ela insistiu que criança não mente e me acusou mais ainda. Pelo pouco que me lembro, ela ainda tentou falar que eu fazia fofoca dela e deu a entender que eu era incompetente, péssima professora. Enfim, eu não consegui me defender diante de tanta maldade. Cheguei em casa arrasada, fui tomar banho chorando muito e quando saí, lembrei de um livrinho chamado Imitação de Cristo, que minha mãe sempre me pedia para ler para ela. Você abre numa página aleatória, depois de fazer uma pergunta sobre o seu problema. Só que eu não encontrei o livro, e sim a Bíblia. Fiz exatamente isso. Pensei em tudo que tinha acontecido e abri. Caiu em Salmos 55 e 56, que falam justamente das maldades dos homens para com os justos e de como confiar em Deus para que tudo se resolva. Foi o que eu fiz. Disse a Deus numa oração com o coração muito contrito: Senhor, se ela tem razão nas palavras que tanto me machucam, então que eu aceite a tua vontade e no final do ano busque outro caminho para mim. Mas se isso que ela fez foi injusto para comigo, que o Senhor mostre a todos que ela mentiu e foi má em suas palavras. Eu não desejo nada de ruim para ela, apenas que a verdade seja mostrada a todos. De toda forma, peço apenas que o Senhor me ajude a terminar este ano com dignidade. Falei muito mais, mas basicamente foi isso que eu falei com Deus naquele momento. Felizmente, tivemos o recesso do meio do ano e, ao retornarmos, algum tempo depois, senhora Recalque foi a um passeio na turma dela. E adivinha quem ela vetou? O terrível! E ele ficou com tanta raiva que se pendurou na beirada da parede do segundo andar e foi com muito custo que eu e a coordenadora conseguimos que ele descesse de lá. Depois disso, terrível começou a faltar e praticamente não foi mais à escola. Anos mais tarde eu o encontrei. Ele parou o ônibus para mim, pois o motorista não ia me esperar. Ele conversou comigo e foi muito educado. Sim, Terrível guardava boas lembranças de mim, principalmente da minha preocupação quando pedi para ele descer da beirada da laje. Mas voltando àquele ano do relato, no fim do ano, a diretora me chamou e falou que a minha dobra para o próximo ano estava garantida. Pois uma das fofocas da senhora Recalque era que no próximo ano só haveria uma vaga de dobra, já que a professora com a mãe doente iria retornar depois da melhora da mãe, e eu perderia a minha dobra. A diretora disse ainda que estava muito satisfeita com o meu trabalho, que as crianças tinham tido um ótimo desenvolvimento e que as mães tinham ido até a direção exigir que eu continuasse com a turma, pois todas estavam muito felizes dos filhos estarem indo muito bem na escola. Nossa, Ana, aí eu me lembrei dos Salmos naquele dia. Eu que fui tão humilhada, confiei em Deus e tive a minha resposta. E a senhora Recalque? Teve que procurar dobra em outra escola. Mas como disse uma amiga do noturno que já tinha trabalhado com ela, essas atitudes dela eram resultado de uma vida infeliz.
com um marido que não a amava e uma família desestruturada. Enfim, nunca mais a vi. Acho que já se aposentou. Mas espero que esteja bem e feliz, longe de mim. Termino meu relato com um versículo desse salmo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Um grande abraço, que Deus abençoe e também a sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Ah lá, foi que chegou e quis sentar na janelinha então, a dona Recalque, e querendo socar o dedo nos outros, querendo falar, ah, maledite, e tá cheio, hein, gente, tá cheio. Ah, deixa eu dar mais beijos aqui. Sumiu e voltou. Essas coisas que acontecem. Olá, Aninha, olá, assombrados, me chamo Fulano, mas estou muito ansioso para ser chamado de Fulano. Sou da cidade daqui de São José do Rio Preto, ou a cidade das capivaras, temos muitas aqui. Acompanho o canal desde os 11 anos de idade, atualmente vou fazer 17. Queria parabenizar você pelo canal e o respeito que tem pelo sobrenatural. Obrigada. Trago aqui de antemão que o relato não há nada de muito sobrenatural no relato. Eu acho, diria que é mais um desabafo sobre algo que me intriga até hoje. Dadas as introduções, vamos ao relato. Não tem nome, pode ler tranquilo, ok. Esse relato tem o seu começo no Dia das Mães de 2019, mais precisamente dia 12 de maio. No dia, nada de anormal havia acontecido. Eu tinha passado a tarde sozinho, pois a ex-mulher do meu pai tinha passado mal e eles estavam no hospital. Então a noite chegou e aí é que começa o estranho. Coloquei meu celular para carregar com a capinha dele, ou seja, ele estava carregando com a capinha. Guardem essa informação. Escovei os dentes e me deitei para dormir. No dia seguinte, quando acordei, vi que o meu celular ainda estava conectado à tomada, o que era normal. Porém, estava sem a capinha dele, o que era estranho, porque eu tinha colocado, acho, né? O que era estranho porque eu tinha colocado para carregar com a dita cuja da capinha, e agora ela não estava lá. Passei a manhã inteira caçando a capinha, mas desisti e fui para a escola sentindo como se o meu celular estivesse pelado. Quando eu retornei para casa depois da escola, ainda estava encucado aonde que estava a capa do celular. Pois eu passei a tarde inteira tentando lembrar se eu havia tirado do celular e colocado em outro lugar, mas Ana, eu não tirei. Me lembro perfeitamente de colocar o celular para carregar com a capinha. E no dia seguinte ela não estar onde deveria, né? Foi aí que eu achei que a ex-mulher do meu pai tinha tirado a capinha do meu celular. Talvez no meio da noite, seja lá qual fosse o motivo para fazer isso, né? E aí eu perguntei se ela tinha feito. E ela me respondeu que não. E aí, Ana, revirei a casa inteira atrás da bendita, afastei sofá, movi estante, afastei cama e nada. Foi então que me dei por vencido, desisti de caçar a capinha, pois já não tinha mais onde olhar. Virei a casa de cabeça para baixo e nada dela. Fiz reza, oração, pedi para São Longuinho e nada. Foi assim que mais ou menos uma ou 2 semanas depois do ocorrido, numa sexta-feira, trazendo um adendo aqui que toda sexta de manhã eu limpava o meu quarto, a sala, a cozinha e o banheiro, e à tarde eu ia para a escola. Quando cheguei da escola e entrei no meu quarto, a minha capinha do celular estava em cima da cama. E aí eu perguntei para a ex-mulher do meu pai se tinha sido ela quem colocou ali. E ela me respondeu que sim, que foi ela, que quando ela chegou em casa, pouco depois de eu ter saído rumo à escola, ela estava assistindo TV e se levantou para ir à cozinha e voltou. Quando ela viu em cima do sofá
a bonita da minha capinha. Sim, Ana, ela reapareceu em cima do sofá, depois de dias sumida. E não tinha como falar que ela estava lá o tempo todo, porque eu limpei a casa, eu limpei e bati o lençol do sofá. Então não tinha como ela estar ali esse tempo todo. Aí a ex-mulher do meu pai ainda finalizou falando que pegou a capinha e colocou no meu quarto. E eu fico até hoje sem entender o que é que rolou. Foi isso, Aninha. Peço desculpas caso haja erros de gramática e escrita. Tentei ao máximo pontuar tudo de maneira correta. Reli o relato mais de uma vez para que caso houvesse erros. E esse foi o meu relato. Nada de muito sobrenatural, mas de deixar uma dúvida, né? Onde será que essa capinha foi parar e como ela reapareceu assim? Um beijo, Ana, nos seus filhos lindos, no Mateus. Que Deus abençoe sua família linda. Agradeço por ler o meu relato. Energias de luz assombrados. Beijo pra você, obrigada. Então, a gente podia pensar assim, foi ela que pegou a capinha e depois devolveu. Mas, gente, qual seria o objetivo da pessoa pegar uma capinha de celular escondido e depois devolver assim? Tipo, a capinha de celular. Podia ter pego o celular, então, pra fazer alguma coisa, não sei, o carregador. Mas a capinha? E pra fazer escondido alguma coisa? Então não tem muito sentido, realmente, para pensar nessa possibilidade. E como que a capinha, né, sai? Ele colocou para carregar com ela. E para você tirar a capinha, acredito, não sei, na maioria das vezes, você tem o carregador, né, que fica conectado assim, e aí você tem que tirar o carregador, tirar a capinha para depois conectar de novo, não é? Na maioria dos casos, acho, é isso. Então, teve que ser feito tudo isso, talvez, né? Aí ficou sumida, limpou tudo, procurou nada e de repente aparece em cima do sofá. Olha, eu não duvido, porque já aconteceu comigo coisas assim. Já aconteceu com pessoas conhecidas, provavelmente com você que tá assistindo já aconteceu algo do tipo. Você fala, gente, sumiu de vez. E de repente o negócio tá ali do lado. Você fala, será que eu tava louca e não viu? Mas não, tem vezes que o negócio realmente não tá e depois parece que ele foi colocado ali em cima. Você fala, não, definitivamente não tava aqui. É muito interessante. Se já aconteceu algo assim com vocês... Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.